Santana FM, 11 horas mais 4 minutos. Bem-vindos a esta edição Espaço Terra no 92.5, 105.5 Santana FM, com retransmissão ao sábado a partir das 13 horas. Como nosso convidado nesta edição, o engenheiro Adelino Ornelas, vamos falar daqui a pouco da poda da Noneira, mas naturalmente as notas de abertura. Sr. Engenheiro, muito bom dia, bem-vindos aos estúdios da Rádio Santana. Muito bom dia. Bom dia, senhores ouvintes, bem-vindos ao Espaço Terra. Como é normal, começo com as notas de abertura. Passo a informar que durante esta semana decorre o Festival da Truta, a Rota da Cidra. Portanto, este festival associa a gastronomia, o produto truta, com o produto cidra. É uma mais-valia, quer para os produtores de peros, que, portanto, irão produzir a sua cidra e têm a possibilidade de escoar, portanto, conseguem adquirir algum rendimento com a venda desse produto e portanto, para além de atrair um maior número de pessoas à freguesia de São Roque e, deste modo, também contribuir para um maior escoamento dos produtos. Cidra, que portanto, é um produto por excelência da freguesia de São Roque do Faial. E não só, mas São Roque do Faial, principalmente no sítio da Achada, tem mesmo potencialidades para a produção de macieiras com a finalidade de produzir a cidra. Como outra nota de abertura, informo que estão a decorrer os cursos EFA, portanto, os cursos com dupla certificação, estão a correr, vão muito bem. Até o momento, e com o conhecimento que tenho, todas as pessoas estão satisfeitas com o decorrer do curso, e informo que ainda há a possibilidade de incorporar mais alguns formandos. Portanto, ainda há a possibilidade de, se eventualmente alguém pretenda entrar num curso EFA com dupla certificação, isto é, o curso que dá a qualificação profissional de operador agrícola e a qualificação profissional de técnico de produção agrária, ainda existem algumas vagas, poucas, mas existem. Portanto, ainda é possível fazer a matrícula, embora já está no limite dos limites. Como outra nota de abertura, vou falar um pouco sobre a recolha de sementes. Portanto, com o terminar da estação do verão, as sementes atingem o estado de maturação e há necessidade de conservá-las para o próximo ano. Há que ter alguns cuidados. Portanto, as sementes de preferência estarem secas para fazer a colheita, senão há que secá-las. Depois de secar as sementes, convém fazer uma congelação das mesmas. Isto porquê? Portanto, isto é uma técnica que antigamente ninguém fazia, também não haviam os congeladores, digamos assim, mas esta técnica permite destruir algumas larvas que se encontram associadas às sementes. Se elas forem ao congelador, acabam por morrer e não terão problemas na semente. Se não fizerem este tratamento, e principalmente nas zonas quentes, essas larvas desenvolvem-se e acabam, portanto, o insecto acaba por destruir a semente. Portanto, esta técnica, que é fácil, quem tiver uma arca congeladora, coloca protegido, portanto, isto pode ser protegido dentro de um saco de plástico sem causar transtorno aos outros alimentos. Bem, o saco de plástico, falo um saco limpo, pode eventualmente deixar 2, 3 dias, faz essa congelação das sementes e retira. Estas sementes não perderão o poder germinativo. E há quem já utilize até a própria arca frigorífica para congelar sementes de pequenas dimensões, como a semente da couve, a semente do agrião. Portanto, elas aí estão praticamente seguras. Não há, os insectos não atacam.
principalmente os insectos. Existem outras pragas que poderão eventualmente atacar essas sementes. Mas é uma técnica que é fácil, portanto, utilizar simplesmente uma arca congeladora e conseguem obter sementes que têm uma maior durabilidade e conseguem um maior poder de germinação, pois não são atacadas por esses ditos insectos. E como estamos na época de recolha, o caso do milho, o feijão, a semente da couve e por aí adiante, portanto, convém fazer uma congelação. Portanto, é uma técnica que é fácil e que está ao alcance da maior parte dos senhores agricultores e que facilita na conservação dessas mesmas sementes. Claro que não estou a falar de sementes híbridas. As sementes híbridas, portanto, isso terão de ser substituídas ano após ano. Dado mesmo o poder, portanto, as características do hibridismo, portanto, terão de ser substituídas. Outra referência, portanto, está numa época para fazer a plantação de batata de primor. Isto é um termo, portanto, primor, só aquela batata em que... Batata semilha. Estava a falar a semilha, exatamente. Portanto, para as pessoas consumirem por altura do Natal, mês de janeiro, essa plantação. Portanto, podemos fazer em variedades que sejam de menor ciclo vegetativo, portanto, para chegar mesmo ao Natal e já ter a batata pronta a fazer a recolha, mas nas cotas mais baixas, portanto, zonas mais quentes. Zonas altas, dado as temperaturas reduzidas e mesmo a influência de ventos, e não é aconselhável fazer essas plantações. E por isso é que há muitas vezes pessoas que fazem plantação nas zonas altas e quando elas vêm todas bonitas, mas de um dia para o outro o tempo muda e a produção vai-se toda embora. Portanto, zonas abrigadas, quentes, sim, aconselho a fazer essas plantações. No caso do Arco São Jorge, zona lá mais baixa, zonas baixas da freguesia de São Jorge e da Ilha, freguesia do Faial, as zonas, portanto, aquelas cotas mais baixas, e São Roque do Faial também ainda há a possibilidade de fazer essas plantações. Portanto, a plantação da semelha para consumo no mês de dezembro, janeiro, portanto, naqueles meses de inverno. Portanto, temos aquela a semelha nova, as pessoas aqui designam por semelha nova. Vou fazer referência também a um ponto que também é muito importante, que é a adubação das anoneiras ou de citríneos. Infelizmente, eu tenho visto situações que poderão ser melhoradas. Portanto, o agricultor aplica o adubo, estou a falar aqui, o adubo, a maior parte dos agricultores conhecem por guano. Incorretamente, mas conhecem por guano. Porquê incorretamente, Sr. Porque o guano aplica-se mais às fezes das aves. É o mesmo tipo das aves. O guano, portanto, pertence ao estrume das aves. E adubo generalizado, portanto, para estes compostos químicos ou orgânicos que são aplicados nas plantas. Isto estava a dizer que estavam a aplicar incorretamente. Porquê? Porque aplicar o adubo não é colocar o adubo todo aglomerado numa posição da planta. Preciso ver que a planta tem as raízes dispostas na projeção da copa. Isto é, se nós tivermos uma árvore bastante frondosa, as suas raízes irão ter o comprimento praticamente da zona vertical da árvore. Elas não estão junto ao tronco. E o que eu tenho notado é que as pessoas colocam um punhadinho de fertilizante junto ao tronco. E isto é completamente errado. Para além de haver uma concentração de adubo que pode eventualmente até causar fitotoxicidade, este adubo terá de ser, sim, distribuído por baixo da copa. Portanto, temos de lançar esse adubo, sim, mas disperso, nunca aglomerado. Portanto, estamos, desta maneira, a aplicar o produto de uma maneira que as raízes
irão consumi-lo sem ter problemas. E claro, e fazer posteriormente uma rega. E adubo portanto, para fazer para árvores, normalmente, senão quase sempre tem de ser adubo composto. Eu digo quase sempre porque podem existir solos que já tenham potássio e fósforo suficiente que não haja necessidade de fazer esta aplicação. E aí teremos sim de aplicar um adubo à base de azoto. Mas normalmente um adubo composto, azoto, fósforo e potássio, granulado para ser mais fácil a sua distribuição, ao longo, ou melhor, por baixo de toda a copa. Este problema põe-se da mesma maneira para a rega. Há pessoas que fazem uma bacia à volta de uma árvore e regam só junto à árvore. Completamente errado. Portanto, a árvore quando é jovem, correto, porque a árvore quando é jovem tem as raízes junto ao tronco. E aí estamos a lhe fornecer a água para a zona onde ela realmente tem as raízes. Uma árvore, à medida que cresce, as suas raízes também estão a crescer. Estão a afastar-se da zona do tronco. Portanto, quando fizerem a rega, devem tentar, ao máximo, regar sempre a zona da copa e não aplicar água. Já cheguei a ver, as pessoas aplicam de mangueira diretamente para o tronco da árvore. E uma árvore já com 10 anos nunca tem essas raízes, servem sim para suportar a árvore, para mantê-la na posição vertical, mas não tem, ou é muito reduzida a absorção de nutrientes nessa zona de raizame. Portanto, há que fazer a rega também ao longo da projeção da copa. Rega e adubação. Portanto, isto não são advertências, mas são conselhos que irão ter melhores resultados se fizerem este tipo de procedimento. Em relação às enxertias, estamos já em final de estação, portanto, para as enxertias em culturas subtropicais, portanto, ainda é possível fazer enxertias em abacate, mangueiro, para variedades tardias, mas ainda é possível fazer essa... Há preciso algum cuidado especial nessas enxertias? O que é que se pode dizer aos agricultores? Portanto, as enxertias, aliás, para quase todo o tipo todo o tipo de árvores, os gomos têm de estar cerrados. Portanto, não tem de haver ainda o abrulhamento. E quando frisei que era para culturas tardias, são mesmo essas culturas que ainda têm os gomos cerrados, ainda não estão a fazer nenhum tipo de rebentação. Por isso é que ainda é possível fazer esse tipo de enxertias. E já há cotas um pouco mais elevadas, porque, embora sendo tardias, a cotas baixas, elas já fizeram a rebentação. Portanto, esta enxertia, já para zonas intermédias, onde ainda se nota que as plantas não fizeram a rebentação. Eu também posso frisar que na enxertia, a planta que vai ser enxertada pode ter feito a rebentação. Agora, o enxerto é que tem de ter os gomos cerrados. Portanto, ainda está a não ter qualquer tipo de rebentação. Como outro ponto outra nota de abertura, vou focar um pouco, e uma vez que estamos na altura da preparação da cidra, vou focar cuidados que os senhores agricultores têm de ter para obterem uma boa cidra. Portanto, os peros devem ser colhidos, de preferência lavá-los. Portanto, têm de ser lavados e têm de ser feitos um escoamento. Portanto, eles são lavados, onde são retiradas poeiras, partículas de terra, folhas, eventualmente, e depois deixá-los secar. Isto é a primeira etapa, a colheita dos peros. Preciso ver que para a cidra não há necessidade de ter os peros de excelente qualidade. Podem eventualmente comercializar os peros de boa qualidade e utilizarem o refúgio
O refúgio, portanto, são aqueles de reduzidas dimensões, atacados pelo bichado, e esses sim podem ser usados no fabrico da cidra. Portanto, primeira etapa é a colheita. Depois, outra etapa também, o vasilhame. O vasilhame deve estar limpo e desinfetado. O vasilhame, portanto, as pipas devem ser muito bem lavadas e desinfetadas. Os lagares e os aparelhos para trituração também. Portanto, tudo o que envolve estas etapas de fazer o sumo tem de estar em perfeitas condições. Vou também dar uma receita. Os médicos é que dão receitas, mas porque é muito importante a cidra. Toda a gente gosta de beber um copo de cidra, claro. Portanto, quando a cidra está turva, as pessoas ficam um pouco renitinhas, não gostam muito, até a própria aparência. A cidra até parece um pouco mais fria quando ela não tem aquela coloração fria. Quando estou a dizer fria, não é o fria de. As pessoas que bebem a cidra sabem. Mas a cidra, quando está clarinha, apetece. E então vou dizer que convém, por cada 100 litros de sumo, portanto, para cada 100 litros de sumo de maçã, portanto, ela ainda não é cidra porque não fermentou. Claro. Portanto, o sumo de maçã, cada 100 litros, convém aplicar 10 gramas de ácido ascórbico. Portanto, por cada 100 litros de sumo, 10 gramas de ácido ascórbico e 3 gramas de metabisulfito. Portanto, são nomes meio complicados. Muito interessantes, muito interessantes. Mas esses termos não existem... É possível adquirir estes produtos nas farmácias. Portanto, mas não existem nomes comuns, são nomes... Sim, não, são nomes próprios. Não, vamos então repetir para que as pessoas... Sim, e depois, se alguém eventualmente não conseguir captar muito bem, também pode solicitar. Portanto, estou disponível para renovar essa informação. Portanto, são 10 gramas de ácido ascórbico, 3 gramas de metabisulfito. Especial cuidado para o metabisulfito. 3 gramas são 3 gramas. Por isso, eu aconselhei a ida à farmácia, porque eles lá comercializam. Se o senhor agricultor disser preciso de metabisulfito para 500 litros de sumo ou de cidra, ele vai pedir para cidra, não vai dizer o sumo, mas a realidade seria o sumo, mas pede para 500 litros. Claro que se ele pede o metabisulfito, uma vez que são 3 gramas por 100 litros, se ele pede 5 vezes mais, vão-lhe dar as 15 gramas para os 500 litros. Convém ser esta medida, porque senão há problemas na fermentação. Portanto, o sumo, em vez de fermentar com a normalidade, pode haver problemas e até a cidra pode apresentar um gosto a enxofre. Portanto, é preciso ver que este metabisulfito, digamos, é uma variante da mecha. A mecha, todas as pessoas conhecem, que claro, é para fazer a desinfecção do vasilhame. É uma variante da mecha, e colocar em maior quantidade a cidra ficará com um gosto a enxofre, que não é aconselhável. Portanto, e durante quanto tempo é que essa mistura... Logo depois de fazer a trituração e a prensagem. Portanto, quando o sumo for para dentro do vasilhame, convém aplicar estes produtos e evitar que o sumo fique muito tempo exposto à luz. Isto é fácil fazer isso, um processo desses em casa, digamos assim, para aqueles que nos estão a ver? Cidra. É possível fazer triturando uma maçã na varinha mágica. Se tiver um espremedor ou qualquer coisa, consegue obter o sumo da maçã. E é uma questão de, depois de
deixá-la fermentar. Agora, quanto mais tempo esse sumo estiver em contacto com a atmosfera, maior a possibilidade de ficar escuro. Portanto, há produtos constituintes de substâncias do sumo que oxidam-se e por isso é que ficam com essa coloração escura. Claro. E o ácido ascórbico, digamos que é para evitar essa oxidação. Portanto, isto há muitos agricultores que fazem sem utilizar isto e é possível. Tem que ter aquele máximo cuidado. Quanto menos tempo o sumo estiver em contacto com a luminosidade e com a própria atmosfera, melhor. Porque a qualidade da cidra será melhor. Ainda nas notas de abertura, hoje são muitas, mas também... Mas são importantes. Sim. E penso que tem alguma importância para o agricultor que faz o seu plano mensal. Portanto, falar um pouco das sementeiras de hortícolas. Portanto, zonas de cotas mais baixas, onde, portanto, a influência dos ventos são mais protegidas por natureza, convém não, é possível fazer já sementeiras de hortícolas temporários. Portanto, o caso da cebola, portanto, fazem a sementeira para depois fazer o transplante. Podem fazer já a cebola, o coentro, o nabo, couve, abóbora. Portanto, são culturas e torno a frisar para zonas mais baixas, mais quentes, exatamente. Já é possível fazer este tipo de sementeiras. E depois, quando tiverem as suas produções, caso não consigam, digamos, consumir na globalidade, e se já tiverem quantidades, podem contactar o projeto de madeira agrícola para, portanto, a possibilidade de nós escoarmos esse produto. Estas eram as notas de abertura que eu tinha para hoje. Recordo que os nossos agricultores podem colocar algumas dúvidas através do nosso telefone 291-573-830. Podem fazê-lo aqui para os nossos estudos. Aproveitar a presença do engenheiro Adelino Ornelas para que ele também possa desfazer algumas dúvidas que possam surgir. Portanto, hoje ia falar sobre a poda em verde. Portanto, o Miguel há pouco falou sobre a poda da anoneira e vou ainda concretizar. Exatamente. Portanto, existe a poda, não a poda em verde, portanto, aquela que já tive a oportunidade de fazer um programa sobre isso, digamos, exemplificar, dar algumas dicas no processo nesse tipo de poda. Hoje falarei sobre a poda em verde. Em algumas regiões, portanto, em algumas zonas, e estou a falar nas zonas mais quentes, já estamos quase a atingir a época dessa poda. Portanto, como a anona tem de ter já o tamanho de uma laranja. A anona está na época de crescimento. Portanto, na época de crescimento tem de ter o tamanho de uma laranja e poderá ser, portanto, começar a fazer a poda em verde. Nessa poda em verde, portanto, há necessidade de eliminar todos os ramos que estão no interior da copa e que não tenham anonas. Portanto, todos os ramos que estão no interior da copa que não tenham anonas deverão ser eliminados. Ao eliminar esses ramos, estamos a contribuir para um maior arejamento da planta e aumentamos assim a qualidade dos frutos. Vamos fazer aqui uma pausa porque temos uma ouvinte em linha. Não sei se teremos a oportunidade de falar com ela. Bom dia. Muito bom dia, Sr. Engenheiro. Olha, era para saber quais são os produtos que devo utilizar. Que eu comprei laranjeiras, limoeiros e pronto, só duas árvores de cada. E tem muito piolho. E o limoeiro vem já com o fruto e está cheio de piolho e também tem aquela lapa branca na noneira.
que também não sei como é que devo aplicar, não sei nada sobre estas regras, como isso nova nestas coisas, e não sei como devo aplicar estes produtos. Bom, em relação à noneira, em concreto a essa lapa, sim, que é conhecida por cochonilha, deverá ser aplicado um inseticida à base de fitanol. Portanto, inseticida, portanto, existe eu disse fitanol, não, óleo de verão, o mais correto, óleo de verão. Existe sim o produto comercial, o fitanol, o garbol, existem vários. Isso para eliminar a cochonilha. Cuidados a ter quando aplicar este produto. A noneira deve ser muito bem regada, portanto deve aplicar uma grande quantidade de água para ela estar, digamos, em condições de poder ter em contacto com as suas folhas esse produto. Portanto, é um produto que exige que a planta tenha no seu interior muita quantidade de seiva. E ao regar antecipadamente, a planta fica preparada para ser aplicado esse produto, esse inseticida, que é, como disse, à base de óleo de verão. Em relação aos citríneos, disse-me que tinha tangerineira, não era? E a laranjeira? E limoeiro. Sim. E também tenho a mexieira. Mexieira. Nesta altura não é muito usual haver ameixas. Não é de... Ainda não deu frutas. Ela não deu fruta e já tem isso. Portanto, isso parece-me ser o piolho. Sim. São os afídeos. Portanto, são os afídeos, as pessoas aqui conhecem pelo piolho. Esse é o piolho verdinho, não é? É, exato. Exatamente. Também terá de aplicar um inseticida. Ou, se for numa plantação junto à casa, há uma técnica fácil, portanto, até uma técnica que poderíamos dizer biológica, que é usar o sabão azul. Pois. O sabão azul, aquecer um pouco de água, colocar o sabão azul e mexer muito bem essa água para dissolver a maior quantidade possível desse sabão azul. Deixar essa água arrefecer. Sim. E depois aplicar na planta e verá que terá bons resultados. Portanto, é uma técnica que pode eventualmente dissolver o sabão em água fria, mas é mais fácil na água quente. Está bem, muito obrigada. Cuidado de não aplicar com a água quente. Portanto, tem de fazer essa dissolução, mas depois ter o cuidado de deixar arrefecer e aplicar com um pulverizador. Eu sou testemunha que fiz isso. Já fez? Já fiz. Está bom. Okay. Está bem, muito obrigada. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, bom dia. Tivemos então uma das nossas ouvintes que aproveitou a oportunidade de termos aqui o Sr. Engenheiro Adelino Ornelas e colocou as suas dúvidas. Agradecemos. Naturalmente que estamos sempre ao dispor dos nossos ouvintes para, enfim, algo mais que queiram naturalmente acrescentar. Vamos embora, Sr. Engenheiro. Portanto, como estava a falar, estava a transmitir sobre a poda em verde. A eliminação dos ramos que estão no interior da copa e que não têm qualquer fruto na sua ramagem. Isto porque pode haver até a necessidade de eliminar esse fruto. Mas primeiro que tudo vamos eliminar os que não têm fruto. Porque nem logo à partida não sabemos, temos uma noção da quantidade de frutos, mas não temos a ideia geral do que tem da quantidade que a própria árvore tem. Portanto, eliminar primeiro os que não têm nada. E esse corte deverá ser sempre efetuado o mais próximo do tronco principal. Depois, vamos para uma segunda fase. Vamos aos ramos que já têm o fruto. Os ramos que têm o fruto, vamos selecionar aqueles que têm o fruto com melhor apresentação. Ramos que têm frutos deformados, é melhor eliminá-los. Isto, claro, se a noneira tiver poucos frutos, a pessoa pode eventualmente deixar até para consumo próprio. Mas para comercializar é melhor eliminá-los à partida, porque a seiva da planta vai ser deslocada para outros frutos que tenham maior calibre e que terão a oportunidade de se desenvolver melhor e atingir o calibre adequado à comercialização. Portanto, eliminar esses frutos. Se a noneira tiver excesso de frutos, também convém fazer uma monda
nós designamos por munda dos frutos, convém fazer uma munda dos frutos. Eu sei que não é fácil, um agricultor chegar ao pé de uma árvore, ela toda cheinha de frutos e ter que eliminá-los, mas por vezes é melhor porque a anoneira não fica com muita sobrecarga e os frutos que ficam têm melhores qualidades e o ano seguinte a própria anoneira tem mais vigor para nova frutificação. Portanto, não convém exagerar nas produções de frutos. E fazer um atarraque. Um atarraque, já falamos exatamente aqui. na poda, na poda de madeira. Poda, exatamente. Portanto, o atarraque, à frente do fruto, deixamos umas 4 folhas e depois eliminamos as pontas, para concentrar essa seiva não para o desenvolvimento dos ramos, mas para o desenvolvimento dos frutos. Portanto, eliminar os ramos que estão no interior da copa, eliminar parte dos ramos que não têm frutos nenhuns, eliminar ramos que tenham muita quantidade de frutos, portanto fazer a monda dos frutos e fazer o atarraque portanto, dos ramos que têm um fruto já em desenvolvimento. Depois de fazer esta poda, convém aplicar, e aí já o senhor agricultor consegue identificar se tem a cochonilha, tem de aplicar aquele óleo de verão, portanto primeiro fazer uma rega e depois aplicar o óleo de verão para destruir a cochonilha. Ou eventualmente aplicar um produto terá de aplicar um produto para a prevenção da antracnose. Portanto, neste momento convém fazer uma aplicação de produto contra a antracnose. Pode ser a calda bordalisa, que serve perfeitamente, e fazer esta aplicação. A antracnose, para que os senhores agricultores tenham uma noção do que é, portanto, são aquelas anonas que ficam pretas, uma cor acastanhada, e ficam presas à ramagem da anoneira. Isso é uma doença conhecida por antracnose, é provocada por um fungo, e poderá ser perfeitamente controlada, não digo eliminar, mas controlada com a aplicação de calda bordalisa. Portanto, são 2 produtos: o óleo de verão para a cochonilha e calda bordalisa para a antracnose. E assim teremos a anoneira. E se eventualmente por esta altura, quando fizerem essa poda, se acharem que a anoneira está com um pouco de vigor, poderão fazer uma adubação também e portanto, antes de fazerem quando fizerem aquela rega para aplicar o óleo de verão, poderão fazer uma pequena adubação, sempre ao longo, portanto, por baixo da área de projeção da copa, e fazer uma rega, que também contribui para um aumento do calibre dos frutos. Esta poda em verde é muito importante. Conseguimos aumentar o calibre dos frutos, conseguimos regularizar digamos, o tamanho da anona, e uma vez que fazemos a eliminação de frutos que não têm, digamos, não estão bem formados, também conseguimos melhorar e muito a produção. Vamos naturalmente falando daquilo que é este trabalho que tem que ser feito na cultura da anoneira. Existem outros cuidados também a ter, naturalmente, de uma forma particular agora no início do outono com as anoneiras, e não só, mas já que estamos a falar das anoneiras. Sim, portanto... para além da poda, que já foi aqui... trazida pelo sujeito. Sim, há que ter sempre o cuidado. Portanto, quando fazemos esta aplicação dos produtos, há que ter sempre a noção que o produto não pode não atingir a praga pretendida no local exato, portanto, e ficar ainda
portanto, alguma cochonilha em zona que não tivesse atingido a primeira aplicação. E aí convém fazer, digamos, uma passagem e aplicar sobre aquelas manchas onde realmente ainda ficou alguma cochonilha. Agora, o produto é bom, mas estamos a falar de uma árvore que tem uma copa grande e muitas vezes o produto pode, na primeira aplicação, não atingir o próprio insecto. Haverá necessidade de fazer mais do que uma aplicação? Poderá, eventualmente, ser necessário. Mas se tiver tudo normal, não há essa... Portanto, se tudo correr bem, não há necessidade de fazer essa aplicação. E isso será sempre, digamos, feita uma vistoria ao pomar e onde aparecer projetado um pouco já é um pouco mais, são áreas já restritas onde podemos fazer isso. E há que ter sempre a noção. E esta poda pode eventualmente, no dia em que fizeram essa poda, não terem... Há um fruto que não tinham a noção se realmente ele deveria ser eliminado ou não. Mas quando passarem pelo pomar, se virem que ele não tem as condições já de apresentação ideais, poderão eliminá-lo, porque estão a contribuir. O que tiram num fruto, à partida irá ser distribuído por todos os outros frutos. Portanto, irá aumentar os outros frutos. Ficamos com um, mas os outros terão melhor qualidade. E o mesmo se aplica a laranjeiras, a mexieiras, portanto, qualquer árvore também poderá ser feita a monda dos frutos. Então, das ameixeiras, elas carregam por vezes demais e não convém, porque a árvore fica muito mais fraca e anos posteriores ela acaba até por morrer mais rapidamente. Portanto, convém ter sempre em atenção que a árvore tem a copa, mas tem os seus limites, não poderá dar também muita quantidade de fruto. A qualidade nunca é a mínima. No caso das macieiras, por exemplo, macieiras para fazer a cidra, aí, uma vez que o calibre não interessa muito, portanto, o que interessa é um pouco a quantidade, há que reforçar as adubações. Claro. A reforçar as adubações e logo que as maçãs atinjam o ponto de maturação, que isso é facilmente visível, basta cortar uma maçã e verificar se a semente já está acastanhada. Logo que a semente esteja acastanhada, a maçã está pronta para ser colhida para fazer a cidra. Em relação à maçã, e já que estou a falar de maçã, se for de maçã para consumo, não há tanta necessidade de atingir esse ponto. Se for colhida ligeiramente mais cedo, ela irá durar um pouco mais, será mais fácil a conservação. Porque ela depois, ao longo do tempo, a própria semente irá sofrer uma maturação. Sr. Engenheiro, não sei se trará mais algum tema para abordar para já. Tinha uma questão para lhe colocar. Sim. O facto de este ser um mês de setembro, que as pessoas dizem estar a sair fora do normal, com um excesso de calor ainda a se fazer sentir, praticamente à entrada do mês de outubro. Isto poderá trazer problemas em algumas produções. Acha que os agricultores têm que ter cuidados especiais perante esta vaga de calor que se faz sentir nesta altura? Aqui para Santana até é benéfico. Porquê? Porque as pessoas têm muitas plantações, estou-me a lembrar do feijão, por exemplo, e da couve. Esta não é vaga de calor, isto não é um calor assim, mas tem um tempo, exatamente. Não é propriamente normal. Normal nesta época, mas isto facilita. Até que, portanto, as plantas estão no terreno, não sofreram ainda os estragos normais desta época. Claro. E aí há a possibilidade dos agricultores obterem até mais produções. Portanto, para o caso concreto de Santana, até é positivo. Portanto, uma vez que uma zona fria, este calor até é benéfico para as produções. Claro que também, mas isto ainda estamos em setembro. Claro que o frio é necessário para quase toda a maioria das árvores. Portanto, mas ele irá chegar.
Agora, que é benéfico, portanto, para as pessoas que ainda têm o feijão, a couve repolho, a couve normal, o milho já está numa fase, mas quem não colheu ainda o milho para semente também é muito bom. Para a batata doce, para o desenvolvimento da própria batata, portanto, as condições são ótimas. Portanto, ajuda também a uva, quem tem... A uva, sim, quem não fez ainda a vindima, exatamente, portanto, ainda facilita, aumentou o grau, porque como não choveu, a uva, essa água não entra na videira, não aumenta o teor de água no bago e porque é uma consequência direta. A ideia de porque a uva este ano foi atacada de facto pela doença. Sim. Que naturalmente foi um ano mau. Muito mau. Aqui um olhar naturalmente global no Concelho de Santana foi muito prejuízo. Sim, foi muito prejuízo. Portanto, veio plantações que menos de metade do volume de mosto as pessoas obtiveram. Mesmo foi muito mal. Para já, no início, foi o milho. O milho atacou em grande, não só em Santana, mas atacou principalmente o Arco de São Jorge, sofreu muito. O milho veio, portanto, o tempo foi mesmo muito mau na altura do início de desenvolvimento da vinha e destruir para já o cacho. Aí começou por destruir logo o cacho. Ele nem chegou a frutificar. A primeira destruição. E depois, uma vez que a planta já sofreu esse ataque, já não se desenvolveu normalmente. O próprio cacho que se desenvolveu ficou mais suscetível ao ataque do ídio, da mangra. Ainda mais um reforço pela negativa para destruir. Claro. Porque como a planta não se desenvolveu, uma planta, quando se desenvolve bem, está mais protegida contra as doenças. Quando ela começa a sofrer, ou falta de um fertilizante, ou falta de água, ela está mais suscetível a ser atacada. E aí, como já teve aquele primeiro ataque, ela não se desenvolveu normalmente, está mais suscetível ao ataque. E ainda com o agravante, depois disso o ídio começa a destruir a superfície dos bagos, ainda está mais sujeito ao ataque da podridão. Por isso é que apareceram muitas uvas podres, que fazem com que o vinho também não tenha, digamos, aquela qualidade desejada. Muito bem. Sim, senhor Engenheiro, estamos a chegar ao final desta emissão. Algo mais que queira acrescentar, um último repto ou um último conselho que queira dirigir aos nossos ouvintes, de uma forma particular, os agricultores que acompanham este programa? Portanto, eu queria tornar a falar daqueles termos, daquele ácido ascórbico. Portanto, pessoas certamente que estavam a ouvir o programa e não conseguiram apontar e ficaram alerta portanto, sobre os produtos para tornar uma cidra mais clara. E vou falar das quantidades necessárias e os respectivos produtos. Portanto, para cada 100 litros de sumo, portanto, sumo já depois feita a trituração e a prensagem, cada 100 litros convém aplicar 10 gramas de ácido ascórbico e 3 gramas, e só 3 gramas, de metabisulfito para cada 100 litros de sumo de cidra. A produção de cidra está ao alcance de qualquer um, portanto, e cada vez mais se consome cidra. São Roque do Faial, por excelência, este fim de semana, uma vez que está a decorrer a mostra. Também é uma mostra gastronómica, tem a mostra gastronómica, tem a truta e da truta exatamente, com acompanhamento da cidra, cada vez mais se consome e é um produto que cada vez mais é procurado, portanto, e é uma possibilidade de investimento até na plantação de macieiras. Portanto, para zonas altas, e aqui não tinha referido muitas zonas altas, portanto já tinha referido as zonas baixas, tinha aconselhado as pessoas a começarem a fazer as plantações de anoneiras. Para zonas altas há a possibilidade de, por exemplo, fazer plantações de macieiras, por um lado para a produção de fruta,
portanto, fruta de consumo, e utilizar o refúgio para a cidra. Portanto, há essa possibilidade, porque zonas altas têm, digamos, são zonas onde a quantidade de frio é suficiente para a frutificação deste tipo de plantas. Pois bem, chegamos ao final desta emissão. Recordo que nesta sexta-feira, 30 de setembro de 2011, tivemos em estudo o engenheiro Adelino Ornelas. Este é um espaço que amanhã vai de novo para o ar às 13 horas e, excepcionalmente, até à chegada do outono, porque de amanhã a 8 dias voltamos a ter este programa às 11 da manhã. Portanto, recordo, sábado às 13, este próximo sábado. A partir do próximo sábado, então, retomamos o horário normal, também às 11 da manhã, como acontece também todas as sextas-feiras aqui na Santana FM. Nosso muito obrigado e bom dia. Muito obrigado.